Acho que estou pronto. Pois é, se bater mal, pode dar pronto-socorro, tá? Só para te avisar. Termo, calor, gênico, geração. Geração de calor a partir de calorias. Esse é o princípio básico dos termogênicos que nós vamos falar aqui hoje no vídeo sobre o que é um termogênico, como melhorar a performance, quando utilizar, quem pode usar, quem não pode usar, qual o momento que ele pode atrapalhar os seus resultados e etc. Então fica comigo até o final desse vídeo, clica no gostei e se inscreva aqui no canal. Pois bem, normalmente os termogênicos são utilizados para perda de peso, porque justamente ele facilita, né, o seu gasto energético. Mas por que normalmente, Leandro? Em qual outro grupo faria a utilização de um termogênico se ele não quer perder gordura corporal? Pois bem, a gente tem que lembrar que muitos termogênicos vendidos hoje têm cafeína e ou estimulantes da mesma família, né, alcaloides simpático-miméticos. Então, esses, né, simpático-miméticos, eles vão automaticamente melhorar a tua performance no treino. Porque eles te estimulam, eles mimetizam a ação ali da adrenalina, né, ainda que por outras vias, como por exemplo da cafeína, que na verdade ela disputa o receptor da adenosina, e a adenosina quando se liga no receptor cria cansaço, então ela se liga antes e etc. Mas, né, em princípio básico, é melhorar a performance do treino. Então muitas pessoas utilizam o termogênico também em fases de ganho de peso. Temos de que lembrar que se você faz essa utilização para melhorar a performance do seu treino, ok. Mas você não vai perder gordura num superávit calórico porque você está consumindo um termogênico. Então se você acha que vai perder gordura, você não irá em superávit calórico. Vai atrapalhar o meu ganho de massa muscular? Não. Porém, essas substâncias também diminuem o seu apetite. Então, com um apetite menor, com um apetite freado, você pode sim experimentar uma dificuldade maior para ingerir aquela quantidade de calorias que tende a ser maior. Se para você não é problema nenhum, ok. Temos que lembrar que quando você faz a utilização de um estimulante, o seu corpo tende a se tornar resistente a ele. Então, se você usa termogênico durante a fase do bulk, no cutting, quando você realmente precisar dele, porque a sua disposição cai, o seu apetite é maior, a gente já vai falar sobre isso, para facilitar uma queima energética maior, você vai ter menos eficiência, porque o seu corpo é menos sensível a ele. Então, o ideal é que no bulk você descontinue o uso dos estimulantes, ou que você reduza bastante. Pô, vou deixar um termogênico ali, um pré-treino, uma cafeína, não importa, mas eu vou fazer a utilização em momentos pontuais, 2 vezes por semana, quando eu estiver muito cansado e algo do tipo. Assim você utiliza dos benefícios nos dias que você mais precisa e não cria uma resistência grande para ter uma eficiência maior quando vier o próximo cutting. Eu sempre recomendo isso para os meus alunos. Para ser meu aluno, leandrotwain.com.br. Pois bem, pelo termogênico ser simpático-mimético, ele vai te colocar num estado de luta ou fuga. Então ele vai dilatar suas pupilas, ele vai aumentar a concentração de açúcar no sangue através do catabolismo, ou seja, tirando do estoque e colocando em utilização, lembrando que catabolismo não é algo ruim, porque perder gordura é um processo catabólico, certo? Do mesmo jeito que ganhar gordura é um processo anabólico. Molécula menor em molécula maior para retenção de energia. Isso é anabolismo. Se for na gordura, é ganho de gordura. Mas voltando, melhora a sua disposição, então você consegue treinar com mais vigor, fazer um aeróbico com mais vigor e com isso você vai gastar mais calorias. Portanto, é uma substância que comprovadamente, sem nenhum tipo de dúvida, vai melhorar a sua queima de gordura, a sua performance no treino e, como te coloca no estado de luta ou fuga, você tende a reduzir o seu apetite. E isso também aumenta muito a sustentabilidade na dieta. Mas o que eu disse aqui é justamente dos estimulantes. Temos termogênicos que não têm estimulantes. Então tem pimenta, gengibre e coisas do tipo. Esses termogênicos, pessoal, não tem milagre, tá? O que vai funcionar bem de verdade é a cafeína, é o estimulante, certo? Se você vem com um termogênico sem estimulantes, o preço que você vai pagar não justifica o resultado que você vai ter. Qual é o termogênico mais custo-benefício que eu vou encontrar? Cafeína. Qual cafeína você indica? Não vou indicar nenhum, tá? Faça uma pesquisa, é muito simples.
Cafeína 210 ou 420 miligramas. Vou olhar dessa marca. Cafeína é cafeína desde que seja de qualidade. Então, se for uma marca confiável, você sempre vai na mais barata. Pode ser manipulada? Pode. Leandro, eu tenho que comprar cafeína de suplemento? Eu não posso tomar cafeína do café? Não é lá, não é fonte de cafeína? Não é isso mesmo? Ou eu estou enganado? Não, você está certinho. Se você preferir, você não precisa comprar suplemento nenhum. Você pode tomar o seu cafezinho ali para bater a sua cota de cafeína diária. Falando nisso, Leandro, quanto de cafeína é adequado eu tomar? Cada pessoa tem uma sensibilidade. E como eu disse, quanto mais o uso, menos sensível você é. E isso não é bom, tá? Normalmente, as mulheres vão se dar bem inicialmente com 100 a 200 miligramas, principalmente aquelas que não tomam café. Os homens, de 200 a 300 miligramas, aqueles que não tomam café. Porém, como eu disse, isso vai além, né, da sua experiência com a cafeína, da sua idade, então tem muitos fatores envolvidos. Eu sempre recomendo começar com a menor dose possível, porque o máximo que vai acontecer é nada. Agora, se você usar uma dose grande, vou começar nos 420. Acho que estou pronto. Pois é, se bater mal, pode dar pronto-socorro, tá? Só para te avisar, porque você vai ter um efeito simpático tão grande, vai te acelerar, você vai ficar com um mal-estar tão grande que você vai querer buscar ajuda num pronto-socorro. Portanto, a menor dose possível. No outro dia, aumenta um pouquinho, assim você vai descobrir qual que é a sua. Quando a gente fala de termogênicos prontos, eles vão ter os estimulantes e outras substâncias envolvidas. Por exemplo, gengibre, pimenta, canela, chá verde, etc. E se você for comparar com a cafeína de forma isolada, realmente ele é mais eficiente. Mas a diferença não é grande. Portanto, se você tem um orçamento restrito, vale mais a pena você investir na cafeína e pronto, que vai fazer 95% do que um termogênico com cafeína e mais um monte de outras substâncias vai fazer. Temos que lembrar que tem termogênicos com efedrina, com ioimbina. A eficiência aumenta de fato. Talvez o custo-benefício ainda não seja muito interessante, mas nós temos uma potência maior. Lembrando que os termogênicos potencializam os resultados de perda de gordura. Por isso que usar numa dieta de ganho de peso, você não vai perder gordura. Se você fizer uma dieta errada, não treinar, e você tomar termogênico, não vai adiantar nada. Quer dizer, Leandro, que tem como eu tomar termogênico e engordar até? Com certeza. Então, faça uma boa dieta, um bom treinamento, uma dieta hipocalórica, certinha. Eu já ensinei aqui como calculo os macros, inclusive, só procurar, sempre que tiver uma dúvida. Leandro Twin tema. Então, Leandro Twin Cutting. Você vai encontrar um vídeo aqui de como estruturar uma dieta cutting. E o termogênico vem para potencializar os resultados, tentar suprir algumas carências, como por exemplo a perda de força, porque ele é um estimulante, e trazer mais conforto e sustentabilidade. Vou comer menos, então quero reduzir mais o meu apetite. Então o termogênico vem para auxiliar. Ele é um potencializador de resultados. Se o resultado ia ser 0, vai ser sempre 0. Todas as pessoas podem tomar termogênico sem problema? Não. Pessoas que têm pressão alta é contraindicado, porque justamente pode haver uma resposta negativa, aversiva da pressão arterial. Pessoas que têm problemas de humor, então crises de ansiedade, depressão, ataque de pânico, é contraindicado. Pessoas que têm problema de sono podem até fazer a utilização, porém sempre muito longe. Caso perceba que está influenciando, toma mais cedo. Leandro, mas eu treino à noite. Posso tomar o termogênico de manhã? Pode. Para controle de apetite, um efeito de termogênese momentânea, mas o efeito de disposição, claro, você não vai ter porque já foi. Mas dá para fazer a utilização de manhã para dar mais conforto na dieta e melhorar um pouquinho a sua queima calórica basal. Inclusive eu, que no meu consultório tenho a calorimetria, fica muito claro, já aconteceu de aluno meu ir lá e antes ter tomado um termogênico. É incrível, aumenta tipo 300, 400 calorias de taxa metabólica basal. Isso, vocês não têm ideia, talvez, disso, né? Enfim, acho que vocês não conhecem tão bem a calorimetria. Mas isso é realmente impactante, isso é realmente bastante. Porém, numa análise dessa maneira que eu estou falando, isso pode ficar superestimado. Porque a gente tem que lembrar de que um termogênico vai ter uma meia-vida, né? Um tempo de eficiência de mais ou menos aí 4 e num cenário bem, vamos dizer, pouco típico, 7 horas, 4 a 7 horas. Então vamos considerar 4 horas.
Então ele passou de 2.000 para 2.500, só que por 4 horas. Então, vou tomar uma segunda dose por 8 horas, mas o dia tem 24. Então não vai achar que uma cápsula aumenta 500 calorias de gasto, porque não é assim que funciona. Tem uma matemática aí a se fazer. O que eu estimo, na minha matemática, com as contas que eu fiz, com base do que eu estudei, é que mais ou menos uma cápsula de cafeína, 420 miligramas, vai gastar mais ou menos aí 100 a 150 calorias. Então você pode perceber de que não é muita coisa assim se você não tiver um contexto de uma dieta a funcionar. Mas temos que lembrar que essa não é a única benefício, né, do termogênico e da cafeína. Pessoas que têm problemas gastrointestinais, eu tenho úlcera, azia, má digestão, então tomar cuidado com a cafeína. Ela pode causar, em qualquer pessoa que tenha sensibilidade ou não, efeitos colaterais. Por isso que eu falei da dosagem, por isso que tem que começar baixo. Pode causar aceleração dos batimentos cardíacos, pode causar azia mesmo em quem não tem esse tipo de problema. Se você consumir perto da hora de dormir, vai tirar o sono e etc. Então, por isso que você tem que usar sempre os termogênicos com cuidado. Temos de que lembrar que o excesso desses estimuladores, eles aumentam o SHBG, que é uma molécula que se liga na testosterona. Não precisa de terrorismo, mas alguém que tem o SHBG alto, é melhor reduzir a ingestão desses beta-estimuladores. Para as meninas, né, isso que é legal de você às vezes não ter nada para fazer, e aí eu pego um artigo de cafeína e vou ler, mas assim, qualquer coisa. E um dia eu achei uma informação muito interessante, que era justamente falando que o anticoncepcional pode aumentar a meia-vida da cafeína. E isso fez muito sentido para mim, porque muitas das minhas alunas vinham e falavam assim, nossa, Leandro, eu tomo o termogênico na hora do almoço e para mim me atrapalha no sono. Poxa, a meia-vida é essa e tal. E um dia, sem querer, eu acabei caindo nessa informação, o que fez total sentido. Então, meninas que tomam anticoncepcional, reparem nisso. Qualquer coisa, toma mais cedo. Posso tomar um termogênico de estômago vazio em jejum? Você até pode, porém, o pico plasmático dele vai ser atingido de uma forma muito mais rápida e muito mais agressiva. Então, 210 miligramas, por exemplo, depois de uma refeição, vai ter um efeito bem diferente do que em jejum. Tem muitas pessoas que, tomei 420 e fiquei de boa. Toma em jejum, passa mal. Então, quando for tomar em jejum, tomar cuidado, tomar uma dosagem menor. Lembrando de que isso também acentua outros colaterais, como por exemplo a azia, e daí que vem que tomar café de barriga vazia pode dar azia. E é verdade. Alguns outros colaterais são mais silenciosos com os termogênicos, tá? Por exemplo, assim, tomei, me sinto ótimo, eu venho bem no meu treino, e aí no finalzinho dele começa a me dar um mal-estar, parece uma hipoglicemia. Pois é, você atingiu um crash com os estimulantes. Então você teve uma estimulação beta deles, teve outra do treino, às vezes teve outra do jejum, etc. Somou tudo e deu ruim. Portanto, se acontecer isso, abaixa a quantidade ou toma ele mais cedo. Isso às vezes passa batido para muita gente. Posso fazer utilização de termogênico mesmo bebendo café? Você vai aumentar a sua ingestão de estimulantes. Talvez isso faça você passar mal. Caso não, tudo bem. Termogênicos afetam o humor? Sim, tá? Quando você fica mais estimulado, você tende a ficar mais ansioso e mais nervoso. E na depressão, Leandro Twin? Ele pode ser utilizado sempre a consultar, né, com o seu especialista, porém nós temos que lembrar que existe um efeito rebote. Então, como há uma superestimulação, para ficar bem fácil de entender, tá? Não vou entrar aqui em neurotransmissor, mas como tem uma superestimulação, depois você tende a ter uma queda. E aí você tende a ficar um pouco para baixo. Muitas pessoas, 4 horas depois de ingerir cafeína, começam a abrir a boca. Repara, pode perceber isso. Se a pessoa já está depressiva, aquele período ela tende a sofrer um pouco mais. Então fica contraindicado. Que tal ficar com o vídeo Top 6 suplementos para perder gordura? Você está interessado nisso, não tá? Então fica com esse vídeo, mas antes, clica no gostei e se inscreva no canal. Até o final desse vídeo você vai saber quais são os 6 suplementos mais importantes para a perda de gordura. Vamos ver se você acerta qual que é o primeiro da lista, o melhor de todos. Será que é o que você está pensando? Lembrando, antes de começar a nossa lista, nenhum suplemento é obrigatório. Já fiz vídeo sobre isso, dando quais são os suplementos